Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo. Hipnose é algo que antecede os processos de psicoterapia, a área da psicoterapia. Aliás, em muitos casos, hipnose antecede até mesmo a própria área da psicologia. E isto tem sido explorado em alguns manuais, em alguns artigos, por alguns autores, naquilo que é a conceptualização histórica da hipnose. E o que é um facto é que quer alguns psicoterapeutas, quer alguns psicólogos, ou mesmo até alguns psicanalistas tenham algum problema em aceitar, a verdade é que hipnose acabou por contribuir e moldar em muito a determinados modelos e de determinadas teorias que vieram a constituir grandes paradigmas de modelos psicoterapêuticos. Do ponto de vista da escola de Nancy, com os trabalhos de Antoine Libidinot e Hippolyte Bernheim, da hipnose ser vista por efeito de sugestão numa dinâmica de interação com a pessoa, uma interação participativa, por assim dizer, nós podemos facilmente ver que dos trabalhos de Antoine Libidinot e de Hippolyte Bernheim conseguimos retirar algo que nos faz sentido para abordagens experimentais e para abordagens mais na onda das perspectivas cognitivas, das perspectivas comportamentais, das perspectivas cognitivo-comportamentais, enquanto que os trabalhos da Escola de Paris, por Jean-Martin Charcot e também um dos seus discípulos, Pierre Janet, estão mais associadas, obviamente, a outros movimentos que têm a ver com a questão do intrapsíquico, com a questão da alteração do estado de consciência. Aliás, a escola de Paris, diria eu, mais do que a de Nancy, acabou por contribuírem muito para as ideias, para a formulação de ideias, não só da parte teórica, mas também da parte técnica, de um dos modelos de psicoterapia mais conhecidos, mais famosos, e aquele que eu me arrisco a dizer que é o pai da psicoterapia, já que muitas das coisas que foram estipuladas por ele ainda são utilizadas até mesmo em outros modelos psicoterapêuticos. Eu claramente estou a falar da psicanálise e claramente estou a falar de Sigmund Freud. E então, como é que hipnose acabou por moldar a psicanálise ou contribuiu para iniciar esta relação com a psicanálise? Bom, é conhecido, é sabido que Sigmund Freud teve uma bolsa de estudo para estar no Hospital de Salpêtrière. Na altura, o Hospital de Salpêtrière, tal como agora é um hospital universitário, portanto devotado ao ensino, mas na altura o Hospital de Salpêtrière poderia-se dizer que era quase um equivalente ao Hospital Júlio de Matos, portanto era um hospital psiquiátrico onde, para além de se fazer alguma investigação, tratava-se obviamente pessoas dentro do quadro da doença mental, da saúde mental. E na altura um dos responsáveis, ou um dos elementos mais importantes do Hospital de Salpêtrière, era de facto Jean-Martin Charcot. Charcot foi alguém que se tornou muito popular pela sua conceptualização inicial da histeria. Portanto, em primeiro lugar, temos que nos lembrar que estamos a falar numa era vitoriana, onde havia, obviamente, todas as questões ligadas à sexualidade
alguma repressão sexual, o papel das mulheres, dos homens, todas essas questões. Portanto, estamos a falar de um mundo muito diferente do mundo atual. Daí que quando pensamos em histeria, quando pensamos em personalidades histriónicas, ou nós não, hoje em dia, em termos categóricos de definição de categorias de perturbação mental, a histeria não é algo que seja muito falado ou que seja muito lidado. Claro que se nós formos para manuais de classificação psicanalíticos, certamente que encontraremos lá referências à histeria e às personalidades histriónicas. No entanto, naquela era vitoriana, se costuma dizer, a histeria e as demonstrações histriónicas eram aquelas mais predominantes. E Charcot foi o primeiro, se eu não me engano, a tentar conceptualizar, a tentar explicar a histeria, e a primeira abordagem de Charcot foi de que havia uma ligação muito próxima entre a histeria e os comportamentos histriónicos com hipnose, ou seja, uma alteração de consciência, e que ambos estariam ligados intrinsecamente. Daí que a hipótese de Charcot é que a histeria aconteceria em indivíduos altamente sugestionáveis. Portanto, aqueles que eram sugestionáveis à hipnose eram histéricos ou histriónicos. Portanto, era quase como se hipnose fosse uma consequência ou a causa da histeria, por assim dizer. Por outro lado, se havia esta relação entre a hipnose e a histeria, também a hipnose poderia ser utilizada para intervir na histeria. Já o seu aluno Pierre Janet tornou-se conhecido pelos seus trabalhos em termos de dissociação e em termos de personalidades dissociativas. Portanto, algo um pouco diferente da questão da histeria. Não obstante, a perspectiva de Charcot, aquilo que era o seu trabalho, aquilo que era a sua vida, tiveram um profundo impacto em Sigmund Freud, que acabou por aprender hipnose, que acabou por utilizar a hipnose, que acabou por moldar também as suas ideias relativamente à interioridade interpsíquica e também às questões ligadas à histeria. Portanto, no fundo, o impacto de Charcot e de hipnose vieram a começar a moldar algumas das ideias, ou a contribuir para moldar algumas das ideias pré-existentes que Freud tinha. E a verdade é que, no seu retorno a Viena, Freud montou, portanto, a prática privada, e a sua utilização em termos terapêuticos era hipnose. Portanto, Freud agia em consonância com as teorias de Charcot e aplicava hipnose com os seus pacientes. O divã, o mítico divã, naquilo que se pensa em psicanálise, surge por dois motivos. Primeiro, porque a maior parte das pessoas que faziam esse tipo de intervenções eram médicos. Logo, poderia também haver a necessidade de administração de intervenções médicas ou até mesmo alguns químicos, enquanto estavam a intervir ou a falar dessas demonstrações. Portanto, a pessoa estava estendida, obviamente, e também porque o divã era um elemento cómodo para a pessoa poder estar numa posição mais cómoda possível enquanto estava hipnotizada, enquanto se estava a intervir utilizando hipnose. Freud não foi o único a fazê-lo.
Não havia na altura tantos exemplos dentro da comunidade médica, com exceção de alguém que acabou por ser não só um colaborador íntimo, mas também alguém que Freud considerava, tinha uma alta estima, considerava também uma espécie de mentor, que era Joseph Breuer. Quando Breuer e Freud começaram a entrar em contacto, Freud começou, era numa altura em que Freud já tinha algumas das suas ideias de que existia algo para além do sintoma, portanto uma questão intrapsíquica, uma questão inconsciente. De alguma forma, eu iria colocar como a hipótese que estas ideias de diferentes níveis e de alteração de consciência foram, de alguma forma, moldadas por hipnose, pelas ideias de hipnose, nomeadamente as ideias de Charcot e de Janet. Também é importante dizer que Freud estudou e apreciou e também teve em grande consideração os trabalhos de Bernheim. No entanto, quer na sua abordagem técnica, quer na sua abordagem de pensar a hipnose e de pensar nas instâncias psíquicas, Freud teve uma maior tendência para as ideias de Charcot e Janet do que propriamente para as ideias de Bernheim, que excluíam a questão de haver aqui um estado, ou seja, uma alteração do estado de consciência. Portanto, embora Freud também tenha tido um impacto das ideias de Bernheim, na sua prática subsistiu mais a perspectiva de Janet e de Charcot. E, portanto, Freud agiu em função disso, ou consolidou ideias pré-definidas com esta noção. Algo que no início atiçou, ou pelo menos causou algum gozo por parte da comunidade médica, excepto Breuer. Porquê? Porque na altura Joseph Breuer estava em intervenção com um caso que, utilizando uma expressão portuguesa, estava-lhe a dar água pelas barbas. O caso da tão conhecida Ana O, que é um pseudónimo de uma pessoa que foi real. Breuer, que também ele conhecia e utilizava processos de hipnose, estava a atingir, no sentido figurativo, estava a ir contra uma parede numa fase de intervenção com Ana O. Alguém que Breuer considerava que era histérica, mas que as suas intervenções não estavam a ser bem-sucedidas. Ou pelo menos ele não estava a conseguir nenhum avanço com Ana O. Fascinado pelas ideias ou pela perspectiva de Freud, Breuer solicitou a Freud um género de consultadoria ou então intervenção, ou seja, eu tenho este caso parece que vai de encontro com as suas ideias, quer tentar, quer experimentar, quer ajudar-me, contribuir, e assim sucessivo. E assim começou a aventura da construção de hipnose. No entanto, à medida que esta intervenção com Ana O e com outros pacientes estava a decorrer, alguns fatores aconteceram. Na utilização de hipnose, Freud começou a constatar que o material latente que os seus pacientes elaboravam era quase sempre regredindo a períodos da infância. Ou seja, essas abordagens, esses conteúdos latentes, mais
diria eu, alguns dos aspectos de desenvolvimento do próprio Freud, tendo em consideração a sua história de vida e as relações que ele também próprio teve com os pais, também é algo muito conhecido, fez com que Freud começasse a acreditar que havia ali qualquer coisa, ou seja, o momento de viragem estaria na infância e estaria ligado à sexualidade. Já que os conteúdos que surgiam em hipnose eram regredidos até à causa, ou seja, regredidos até imagens infantis, e tinham também um forte componente ligado à sexualidade. Sexualidade, não sexo. Porque isto também é uma concepção que muitas das pessoas fazem e é errada. A teoria de Freud é sobre a sexualidade. E outra coisa também aconteceu. Durante os processos de hipnose, como hoje em dia nós conseguimos perceber, os conteúdos, ou melhor, os processos transferenciais eram muito mais intensos. A tal ponto que, em alguns casos, os pacientes agiam sobre isso. Num filme muito rico, que eu aconselho a todos, se eu não me engano, de John Hudson, um filme muito antigo, que é chamado Freud para Além da Paixão, onde todas estas cenas, tudo aquilo que eu estou a dizer, é lá muito bem retratado. Em várias dessas intervenções havia pacientes que abriam os olhos, levantavam-se do divã e abraçavam fortemente Freud. Portanto, havia ali conteúdos transferenciais intensos e muito ligados àquilo que Freud acabaria por chamar o amor transferencial. Algo que eu acredito que na altura, para um jovem Freud, tenha sido mais complicado de lidar. Eu acredito até que isso possa tê-lo assustado de alguma forma. A tal ponto que Freud começou a abandonar progressivamente hipnose, ou pelo menos as práticas de hipnose, considerando que a transferência era intensa e algo muito desproporcional. Não obstante, as ideias ou a questão do Estado e também o inconsciente e o acesso a conteúdos latentes, tudo isso foi moldado por hipnose. Não quero dizer que a hipnose tenha sido a pedra angular que levou Freud à psicanálise. No entanto, é inevitável pensar-se no papel, no contributo que a hipnose teve a moldar as ideias de Freud. Claro que tudo isso que eu acabei agora de referir, as questões transferenciais, as questões ligadas à sexualidade, à infância, aquilo que Freud começou a convencer-se cada vez mais, levaram a que, para além da criação de outros métodos para acesso a conteúdos latentes, ou seja, o abandono da hipnose, também levaram a que Freud estipulasse aquilo que haveria de ser a base da psicanálise, assente na sua teoria da sexualidade. Algo que entrou em colisão não só com a comunidade médica no geral, mas também com o próprio Joseph Breuer. Alguém que ajudou Freud a conceptualizar ideias e a criar bases de psicanálise. Breuer, tal como outros colegas de Freud no futuro, iria discordar com a ideia de que toda a patologia, toda a questão intrapsíquica teria ou estaria ligada
à sexualidade infantil. Breuer não foi o único com isso. Mais tarde, Jung também acabou por entrar em colisão com Freud devido à persistência dessas ideias, Ferenczi, etc. Portanto, houve vários colegas. Naquilo que diz respeito à hipnose, devido às posições públicas de Freud, primeiro acarinhando a hipnose, depois desvalorizando a hipnose, ela acabou por cair em desuso, pelo menos por parte da comunidade médica que começou a praticar psicanálise. Isso não significa que ela tenha desaparecido. Muitos foram os psicanalistas que continuaram a contribuir para o estabelecimento de hipnose. Pessoas como Erika Fromm, como mais tarde Michael Nash, como Daniel Brown, como Louis Wahlberg e talvez uma das figuras mais preponderantes, John Watkins. Watkins, para além de psicólogo, ele foi psicanalista e o responsável pela criação de algo que se chama terapia dos estados de ego. Também uma terapia com base na diferenciação intrapsíquica, né? E que o acesso a esses estados de ego Watkins fazia através de hipnose. Aliás, Watkins foi um dos responsáveis pelo ressurgimento da hipnose na intervenção daquilo que era chamada War Neurosis, neurose de guerra, ou que veio a ser conhecido como perturbação de stress pós-traumático, ou seja, a intervenção em soldados no terreno com a utilização de hipnose. Portanto, a hipnose ressurgiu nesse ponto devido a ser uma intervenção eficaz para as perturbações de stress pós-traumático ou esta chamada neurose de guerra. Watkins também criou aquilo que é a técnica de regressão, a gold standard, digamos, uma das abordagens mais utilizadas, que é a Affect Bridge, ou seja, do ponto de vista do Watkins, a regressão seria até a um momento onde aquele afeto persistente que a pessoa ainda traz consigo, mas que não o consegue identificar da melhor forma, ou não consegue atribuir um grande significado, a pessoa é regredida até aos instantes em que ela assume que começou a sentir esse afeto. John Watkins, juntamente com outro dos seus colegas, Aaron Araz, acho que é assim que se chama, que publicaram uma série de manuais sobre técnicas de hipnoanálise, ou seja, psicanálise mais hipnose, tiveram sempre em consideração a evolução da investigação cognitiva e da investigação na memória, ou seja, sendo a memória um processo reconstrutivo e a possibilidade de se implantar falsas memórias, eles sempre tiveram muita atenção quando falaram em processos de regressão. Não obstante, psicanálise e hipnose contribuíram muito para estas questões de relação. E eu diria até que aquilo que é conhecido, aquilo que os ericksonianos mais reconhecem como o consciente e o inconsciente por parte de Milton Erickson, apesar da sua visão do inconsciente não ser a mesma do inconsciente freudiano, a verdade é que sem Freud, sem a psicanálise, sem as ideias, as tópicas do id, do ego, do superego, do consciente, do subconsciente, do inconsciente, a terminologia que se poderia eventualmente, que ainda é associada à hipnose, não seria obviamente a mesma.
e hipnoanálise ainda continua a ser uma prática muito utilizada. Eu diria que, do ponto de vista da hipnoanálise, só tenho duas conclusões finais a retirar. Primeiro, eu penso que ainda é das abordagens que mais contribui para uma maior relação terapêutica, uma maior demonstração dos processos de transferência e contra-transferência. No caso da aliança terapêutica, eu diria que a hipnoterapia cognitiva, ou seja, juntar a hipnose com a terapia cognitiva ou comportamental, do ponto de vista da aliança terapêutica, é tão boa quanto a psicanálise. No entanto, naquilo que diz respeito à relação terapêutica, portanto, à conceptualização mais dinâmica da relação terapêutica, eu diria que a hipnoanálise é a melhor perspectiva do que a implementação de psicoterapia cognitiva comportamental mais hipnose. Portanto, eu acho que os terapeutas cognitivo-comportamentais que utilizam a hipnose podem enriquecer-se mais olhando para a hipnoanálise, ou olhando como a relação e como esses processos transferenciais e contra-transferenciais são mais geridos no seio da hipnoanálise. E a segunda nota que eu gostaria de retirar aqui é a ideia de que nós podemos começar a rever de outra forma a noção da regressão à causa. A ideia de regressão à causa, que é uma ideia dinâmica, uma conceptualização da psicanálise, embora ainda possa ter alguma utilidade, eu acho que ela deve ser revista ou olhada com outras lentes, com base naquilo que nós sabemos atualmente sobre investigação nos processos de memória. Portanto, eu acho que seria útil nós revermos essa ideia, nós darmos uma olhadela diferente a essa noção de regressão à causa, com base naquilo que a nova investigação sugere. Não obstante, eu diria que qualquer entusiasta de hipnose, qualquer praticante de hipnose, qualquer investigador de hipnose tem que tirar o chapéu e tem de retirar também algo de muito rico da associação de psicanálise e hipnose. E do meu ponto de vista, eu acho que os psicanalistas não se devem envergonhar ou não se devem ou não devem de alguma forma assustar-se desse período. Faz parte da história, acabou por dar um enorme contributo e desmistificando a hipnose, explicando de um ponto científico o que é a hipnose, eu penso que mais psicanalistas poderão eventualmente perceber a utilidade e perceber que afinal não é tão diferente ou pode ser complementado com abordagens dinâmicas que tenham sido estabelecidas por Sigmund Freud ou mesmo por outros autores. Portanto, não é um marco, para mim, a meu ver, não é um marco negro da história da psicanálise, a sua influência ou ser-se influenciado pela hipnose. Do meu lado, resta-me agradecer a vossa atenção, agradecer estarem aqui comigo. Desejo-vos a todos uns bons dias, em saúde, em segurança, continuarem a aproveitar esta fase de desconfinamento com cabeça, claro. Vemo-nos num próximo vídeo. Até lá.